Boa tarde a todos. O meu nome é Rosália Silva e eu quero, em nome da Direção-Geral da Educação, agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos que estão aqui pela primeira vez, mas também àqueles, e são muitos de facto, os que os que já assistiram às duas últimas sessões e estão aqui pela terceira vez. E isso é um facto que, de alguma forma, reforça a nossa convicção de que trabalhar estas matérias, estes assuntos com os professores que estão a trabalhar conteúdos da disciplina de Economia é extremamente relevante. E, portanto, esperamos que, de facto, não só o que já foi feito nas duas sessões anteriores, mas o que vai ser feito na sessão de hoje, enriqueça o vosso conhecimento e a vossa competência para trabalhar com os alunos estas matérias. É muito grato, de facto, ver-vos aqui em tão grande número. Eu estou em crer que a vossa presença se deve também à excelente prestação da equipa do Banco de Portugal, que muito contribui seguramente para que sessão após sessão cada um de vós aqui apareça. E, portanto, eles estão de parabéns, a equipa está de parabéns e a Direção-Geral da Educação está muito grata pelo trabalho que estão a fazer e nunca é demais agradecer publicamente, fazer eco dessa gratidão. Em boa hora acordámos de facto esta parceria. Deixem que agradeça também ao meu colega Jorge, que no fundo está a assegurar aqui as questões técnicas e elas são também muito importantes para que a sessão possa decorrer de forma eficiente e normal. E assim, a sessão de hoje, como sabem, é sobre as estatísticas monetárias e financeiras, e para explicar porque é que é tão importante, porque é que são tão importantes as estatísticas monetárias e financeiras, eu passaria a apresentar a doutora Sónia Mota e a doutora Ana Margarida Ribeiro, que vão ser as oradoras desta sessão, e também a doutora Lígia Nunes, que vai moderar a sessão, a quem passo desde já a palavra, agradecendo a todos uma ótima sessão. Muito obrigada, doutora Rosália, pelas suas palavras. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desejo que estejam todos de boa saúde, que as vossas famílias e os vossos alunos também estejam de boa saúde. Eu gostaria de agradecer a vossa presença neste webinar, que sabemos que decorre num período que é extremamente desafiante para o ensino e, em particular, para esta nobre profissão que é de ser professor e é de ensinar. E é por isso que também estamos aqui hoje, porque queremos aprofundar esta parceria que temos convosco, que temos com a Direção-Geral de Educação, a quem agradecemos também todo o apoio que nos têm prestado na dinamização destas sessões, e porque queremos continuar a ajudar-vos naquilo que é a nossa principal função aqui no Departamento de Estatística do Banco de Portugal, que é produzir e comunicar estatísticas e partilhar convosco um conjunto de conteúdos que são didáticos e que são pedagógicos e que poderão utilizar para enriquecer e para dinamizar as vossas aulas, mas também mostrar-vos um conjunto de estatísticas que são atuais e que são rigorosas, e nós sabemos que as estatísticas oficiais elas são sempre importantes, em particular num contexto em que é fácil aceder a muita informação falsa a partir da internet, mas são especialmente relevantes neste contexto de grande incerteza, e por isso aceder à informação estatística que é rigorosa, que é fiável e que é atual é muito importante também para nós desenvolvermos o espírito crítico dos nossos alunos, tão importante nos dias que correm. Antes de passar a palavra à Sónia e à Margarida, que nos irão conduzir neste webinar, eu gostava de vos deixar aqui algumas notas práticas sobre como irá funcionar esta sessão. Como a doutora Rosália também já teve a oportunidade de vos dizer, este é o terceiro webinar que nós estamos a realizar. Em 2020 realizámos dois, o primeiro decorreu em outubro e foi dedicado à temática da contabilidade nacional, e o segundo decorreu em novembro e foi dedicado à balança de pagamentos. Os vídeos destes dois webinars eles já estão disponíveis para quem quiser recordar o que foi partilhado ou para quem não teve a oportunidade de assistir a estas sessões
poder agora acompanhar estas matérias. Nós vamos disponibilizar os links agora no chat da sessão. Os vídeos estão disponíveis, como eu vos disse, no site da DGE e estarão também disponíveis brevemente no canal de YouTube do Banco de Portugal. E gostaria também de vos chamar a atenção para um outro link que vamos colocar agora no chat da sessão e que corresponde a um pequeno questionário que gostaria que quem estivesse interessado respondesse. Qual é o objetivo deste questionário? Como vocês sabem, a questão da proteção de dados é bastante exigente e neste momento o Banco de Portugal não tem forma de comunicar diretamente convosco a não ser através da Direção-Geral de Educação. E por isso, para todos aqueles que estejam interessados em receber diretamente a partir do Banco de Portugal outro tipo de comunicações relacionadas com a vossa atividade enquanto professores de economia, seja a divulgação de outro tipo de eventos ou de conteúdos que possam utilizar e ajudar-vos nas vossas aulas, eu pedi então que vocês respondessem ao questionário e o submetessem para que nós pudéssemos aceder ao vosso endereço de e-mail. Por último, e também para não me alongar mais, dar-vos nota que nós não vamos abrir este webinar a questões, mas ao longo da sessão vocês podem ir colocando as vossas dúvidas, as vossas questões no chat. Nós vamos acompanhando e vamos tentar responder ao máximo de questões possíveis durante a sessão. De qualquer das formas, todas as perguntas que não forem respondidas durante esta sessão, elas vão ser respondidas na versão da apresentação que vos iremos enviar nos próximos dias por e-mail. E recordo que, à semelhança do que aconteceu nos 2 anteriores webinars, a versão da apresentação que vos iremos enviar é uma versão muito mais completa daquela que iremos partilhar aqui hoje, e vocês vão encontrar ao longo da apresentação um conjunto de slides cor de laranja que têm links aos conteúdos que serviram de base à preparação deste webinar e que vocês poderão depois explorar e poderão utilizar nas vossas aulas. São conteúdos dinâmicos, são muito apropriados neste contexto de ensino à distância em que procuramos ser inovadores e procuramos melhorar as nossas aulas e por isso convido-vos depois a explorar este conjunto de conteúdos. Sem mais demora, então vou passar a palavra à Sónia e à Margarida, ambas economistas a trabalhar no Departamento de Estatística do Banco de Portugal, na área das estatísticas monetárias e financeiras, e hoje vem-nos contar os últimos desenvolvimentos de política monetária, porque é que a política monetária nos diz respeito a nós, apesar de parecer assim um conceito tão teórico e tão associado ao Banco Central Europeu e aos bancos centrais nacionais, de facto ela reflete-se no dia-a-dia de cada um de nós, e porque é que as estatísticas monetárias e financeiras são de facto importantes e devemos acompanhar e analisar a sua evolução. Sónia, o ecrã é todo teu. Boa sessão. Então, muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que estamos aqui hoje para falar das estatísticas monetárias e financeiras. As estatísticas monetárias e financeiras estão presentes no nosso dia-a-dia, nem que seja porque, mesmo em momento de pandemia, nós podemos ir ao supermercado e, ao ir ao supermercado, encontramos quem queira vender um produto e nós que queremos então comprar. E utilizamos então para o efeito a moeda que serve aqui como um meio de troca. E a moeda acaba por estar na base das estatísticas monetárias e financeiras. Hoje em dia também, e através dos meios de comunicação social, através das redes sociais, nós estamos constantemente confrontados com notícias sobre a evolução dos depósitos ou a evolução dos empréstimos que são concedidos pelos bancos às famílias ou às empresas. Também ouvimos muitas vezes palavras como PPRs ou fundos de investimento. E isso tudo faz parte, efetivamente, das estatísticas monetárias e financeiras. Não podemos aqui também esquecer que as estatísticas monetárias e financeiras acabam por ter aqui um papel extremamente relevante para a tomada de decisão em matéria de política monetária. A política monetária constitui um conjunto de decisões que são tomadas para influenciar o custo e a oferta de moeda, ou por outras palavras, as taxas de juros e a disponibilidade de moeda em circulação
com o objetivo de afetar as nossas decisões de consumo e de investimento. Se pensarmos que o Eurosistema decide alterar e aumentar as taxas de juros de curto prazo para níveis mais elevados, então nós, cidadãos da área do euro, podemos pensar que, de alguma forma, estou à espera de ter um maior retorno ao nível dos meus depósitos, tendo em conta que estou à espera que a taxa de juros venha a aumentar, mas ao mesmo tempo, se eu pensei, por exemplo, ter comprar um novo carro e solicitar aqui, então, um empréstimo, eu sei que a prestação que eu vou ter que pagar vai ser mais alta. O que eu vou fazer aqui é, então, ponderar a minha decisão de consumo e de investimento. O Eurosistema, que é, de facto, a autoridade responsável pela definição e pela implementação da política monetária da área do euro, é composto tanto pelo Banco Central Europeu como pelos bancos centrais nacionais da área do euro. E aqui, então, incluímos o Banco de Portugal. O objetivo primordial do Eurosistema é, sem dúvida nenhuma, a manutenção da estabilidade de preços, ou, por outras palavras, a manutenção do poder de compra da moeda. Mas o Eurosistema apoia, adicionalmente, um conjunto de políticas económicas mais gerais ao nível da União Europeia, sobretudo com visto a promoção do emprego e a um crescimento económico sustentável. Vamos agora partilhar com vocês um pequeno vídeo que vai, de alguma forma, descomplicar ao máximo a política monetária. Este vídeo é mais reduzido, mas poderão encontrar depois o vídeo na sua versão mais extensa no site do Banco de Portugal. A política monetária constitui o conjunto de decisões tomadas pelo Banco Central para influenciar as taxas de juros e a disponibilidade de moeda em circulação. O objetivo dessas decisões é afetar o consumo e o investimento. Na União Europeia, 19 países adotaram o euro e unificaram a sua política monetária criando o Eurosistema. A autoridade monetária da área do euro integra o Banco Central Europeu e os bancos centrais desses países. O Eurosistema orienta-se pelo objetivo de manutenção da estabilidade de preços, ou seja, atua tendo em vista um aumento anual inferior, mas próximo de 2% dos preços pagos pelos consumidores de bens e serviços na área do euro. Embora o processo de decisão seja centralizado, a política monetária é implementada de forma descentralizada pelos bancos centrais em cada um dos países da área do euro, de acordo com regras comuns. O Conselho do BCE decide com base numa análise económica e monetária qual o nível das taxas de juros de curto prazo necessário para manter a estabilidade de preços. Desta forma, procura influenciar as condições no mercado monetário e as taxas de juros praticadas pelos bancos nos depósitos e nas operações de crédito. Para tal, os bancos centrais do Eurosistema têm à sua disposição um conjunto de instrumentos para ceder ou absorver liquidez do sistema financeiro. É o caso das operações de mercado aberto, das facilidades permanentes de depósito e de cedência e das reservas mínimas obrigatórias. Nas operações de cedência de liquidez, o Eurosistema requer que os bancos apresentem ativos de garantia adequados e suficientes. Em situações excepcionais, para se evitar um desvio face ao objetivo de estabilidade de preços definido, o Eurosistema pode decidir estender a sua atuação e introduzir medidas não convencionais de política monetária. É o caso das operações de cedência de liquidez a médio e longo prazo e dos programas de compra de ativos. Mas porquê que então a estabilidade de preços é assim tão importante e o que é que identificamos como sendo a estabilidade de preços? A estabilidade de preços contribui para um crescimento económico sustentável e para a criação de empregos. E porquê? Porque, por um lado, reduz a incerteza quanto à evolução dos preços e permite-nos, assim, tomar decisões de consumo e de investimento mais adequadas. Porquê? Porque hoje em dia nós sabemos, por exemplo, qual é o valor de um litro de leite no supermercado e não estamos à espera de ver uma alteração significativa ao nível, então, do preço amanhã.
De alguma forma também acaba por, neste sentido, reduzir a distribuição arbitrária da riqueza e dos rendimentos e aumenta o nosso benefício de deter moeda. A estabilidade de preços também vai contribuir para a estabilidade financeira. O Conselho do BCE definiu a estabilidade de preço como um aumento homólogo do índice harmonizado de preços no consumidor para a área do euro, inferior, mas próximo de 2%, devendo ser essa mantida a médio prazo. O IHPC mede o preço pago pelos cidadãos da área do euro num conjunto de bens e serviços, ou seja, num cabaz de produtos. O IHPC é calculado pelo Eurostat e poderão também aceder à informação quer no site do organismo internacional, como também disponibilizamos no BPStat um vasto conjunto de informação sobre o índice. Para alcançar o objetivo de estabilidade de preços, a política monetária vai assentar em dois pilares essenciais. Por um lado, a análise económica, e aqui pretende-se avaliar a evolução da atividade económica e das condições financeiras, e temos também a análise monetária, em que aqui se centra na relação de longo prazo entre o nível de preço e a quantidade de moeda em circulação. E o Conselho do Banco Central Europeu decide, com base então nestes dois pilares, qual o nível que as taxas de juros de curto prazo terão que ter para se garantir e manter a estabilidade de preços no médio prazo. Pretendem assim influenciar as taxas de juros que os bancos, os nossos bancos comerciais, praticam então nos nossos empréstimos e nos nossos depósitos, ou seja, influenciando as condições no mercado monetário. Para alcançar a estabilidade de preços e para controlar então as taxas de juros de curto prazo, o Eurosistema vai dispor de um conjunto de instrumentos para ceder e para absorver liquidez do sistema financeiro. Em termos dos instrumentos à disposição, começamos então com as medidas convencionais. Temos, por um lado, as operações de mercado aberto, que acabam por controlar as taxas de juros de curto prazo e gerir a liquidez no mercado. São elas, por exemplo, as operações principais de refinanciamento, que têm uma frequência semanal. E temos as operações de refinanciamento de prazo alargado, já com uma frequência mensal. Temos também as facilidades permanentes e aqui pretende-se ceder e absorver liquidez pelo prazo diário. Aqui incluem-se, por exemplo, as facilidades permanentes de cedência de liquidez e as facilidades permanentes de depósito. E por último, em termos de medidas convencionais, destacaríamos então as reservas mínimas. Como sabem, as reservas mínimas são o montante de depósito junto do Banco de Portugal que as instituições devem ter, as instituições bancárias, e são obrigadas a deter, em função das responsabilidades que assumem perante os seus clientes. Se o Eurosistema decidir aumentar a necessidade de reservas mínimas, o que estamos a sinalizar é então que estamos a absorver aqui a liquidez no mercado. Se o Eurosistema, por outro lado, reduzir as reservas mínimas, então estão a ceder liquidez, permitindo que os bancos utilizem os respectivos montantes não para ter um depósito junto do Banco Central, mas sim para canalizar, por exemplo, em empréstimo junto de famílias ou junto também de empresas. Mas por vezes, quando as decisões de taxas de juros não são suficientes para atingir o objetivo então da manutenção dos preços, é necessário recorrer a medidas não convencionais. Estas medidas não convencionais estão bastante conhecidos por programas de compra de ativos. E será que, efetivamente, eles tiveram assim tanto impacto ao nível dos nossos dados? Os programas de compra de ativo acabam por estar na origem, nomeadamente aqui do facto do Banco Central, adquirirem em mercado secundário
títulos de dívida, nomeadamente pública, junto dos bancos. E neste sentido, o que o Banco Central está a fazer não é mais do que dar liquidez aos bancos, permitindo-los depois utilizarem então essa liquidez para conceder novamente empréstimos às empresas ou às famílias. Se olharmos, por exemplo, para a série dos títulos de dívida em carteira do Banco Central, podemos verificar que desde a crise da dívida soberana, estes programas tiveram aqui um forte impacto no balanço do Banco de Portugal, com um aumento bastante expressivo dos títulos de dívida em carteira do banco, atingindo então aqui um valor máximo em janeiro de 2021. Como nós referimos mais atrás, o objetivo do Conselho e aqui do Eurosistema é de facto, definir quais são as taxas de juro de curto prazo que vão manter a estabilidade então dos preços, afetando as taxas que os nossos bancos praticam, quer nos empréstimos, quer nos depósitos. O que significa que as estatísticas de taxas de juro têm uma importância muito significativa para a tomada de decisão em matéria de política monetária, porque de facto permitem avaliar o mecanismo de transmissão da política monetária, permitem também conhecer as condições de financiamento, ou seja, os custos associados aos empréstimos e percebermos então o valor e aqui da remuneração dos nossos depósitos. Fornecem informação relevante sobre a competitividade dos próprios mercados e da rendibilidade dos próprios bancos, permitindo-nos saber qual então a taxa que é cobrada em termos dos empréstimos e a taxa que é paga em termos dos depósitos. E fornecem também aqui um grande conhecimento sobre o grau de esforço com o serviço da dívida por parte do setor não financeiro. As estatísticas de taxas de juros, e veremos mais à frente, poderão ser também encontradas no site do Banco de Portugal, no BPStat, onde nós divulgamos um grande conjunto de informação sobre as taxas de juros que são praticadas pelos bancos aos seus clientes no âmbito então de empréstimos e de depósitos. Como nós vimos também, um dos pilares da estratégia da política monetária é então a análise monetária. E na análise monetária vamos olhar para os níveis de preços e a quantidade de moeda em circulação. Mas então como é que nós conseguimos quantificar a moeda em circulação? As definições do Banco Central Europeu dos agregados monetários da área do euro vão basear-se aqui em definições harmonizadas. Harmonizado quer para o setor emitente da moeda, que é aqui responsável pela emissão da moeda, e pelos nossos depósitos. E do setor detentor da moeda, aqui essencialmente as famílias e as empresas. E vamos então quantificar a quantidade de moeda através dos agregados monetários. E temos aqui 3 tipos de agregados monetários. O M1, que é o mais estreito, o M2, que é o intermédio, e o M3, que é o mais largo. E estes agregados vão diferir relativamente ao grau de liquidez dos ativos que incluem. O mais líquido será então o M1, que terá então aqui as notas e as moedas em circulação, bem como os depósitos à ordem. Teremos também o M2, e aqui o intermédio, que vai incluir o M1, bem como alguns instrumentos, aqui falamos de depósitos, que uma vez levantados podem levar a algumas penalizações ou sanções a nível dos juros que nós conseguiríamos obter. Aqui incluímos os depósitos a prazo, até 2 anos, e os depósitos com pré-aviso até 3 meses. E por último temos então o M3, em que o M3 inclui os instrumentos negociáveis, como por exemplo os acordos de recompra, as unidades de participação em fundos do mercado monetário e os títulos de dívida, que são então emitidos pelo setor emitente
ao nível então de títulos de dívida com prazo até 2 anos. Sónia, muito obrigada por esta primeira intervenção que julgo que foi muito útil para todos nós. Eu ia agora aqui colocar-te uma das questões que um dos nossos professores nos fez chegar e que está de alguma forma relacionada com um conjunto de medidas que o BCE tem também tomado para dar resposta não só aos efeitos da anterior crise económica e financeira, mas também no contexto atual da pandemia de Covid-19 e como tu também referiste, as chamadas medidas não convencionais de política monetária, e certamente todos nós nos recordamos de ler nos jornais e na comunicação social que as 3 palavras mágicas de Mário Draghi que salvaram o euro, whatever it takes. Aquilo que te pergunto, Sónia, é que certamente foram muitas as medidas tomadas ao longo da última década. Podes fazer-nos uma visita guiada por elas? Podes nos dar alguns exemplos dessas medidas? Claro que sim. Nós preparamos aqui um slide com grande parte das medidas que foram então aqui adotadas para, tal como referiste, salvar o euro. Algumas das medidas que foram utilizadas foram sobretudo ao nível aqui das próprias taxas de juros de referências. Ou seja, nós podemos verificar que estas taxas de juros estão praticamente a níveis historicamente baixas, algumas delas são taxas já negativas, e tivemos aqui um grande conjunto de programas de compra de ativos. Sobretudo, e os mais conhecidos são os programas que envolveram a compra de títulos de dívida pública. Ao longo também dos últimos anos, o Banco Central Europeu adotou um grande conjunto de operações de cedência de liquidez. São as chamadas operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas, que concedem aqui empréstimos, de alguma forma, aos bancos comerciais com taxas de juros mais apelativas. E durante a própria pandemia, tivemos aqui medidas não convencionais bastante expressivas por parte do BCE, a chamada bazuca, em termos do Programa de Compras de Emergência Pandémica, o PEP, que foi então anunciado em março de 2020. Mas nesse período também tivemos aqui várias outras operações que temos aqui enunciadas no slide e, nomeadamente, a própria flexibilização dos ativos que servem de garantia nessas operações de cedência de liquidez. Por isso aqui, a grande questão que podemos também aqui colocar é: será que todas essas medidas tiveram efetivamente impacto nas nossas estatísticas? Será que essa redução das taxas de juros de referência que o Eurosistema teve aqui a implementar tiveram ou não impacto nas taxas de juros que os nossos bancos estão a praticar nos nossos empréstimos e nos nossos depósitos? É o que agora a Margarida vai então partilhar com vocês. Boa tarde a todos. Com as estatísticas monetárias e financeiras, é possível perceber como têm evoluído os empréstimos e os depósitos e, consequentemente, compreender se a política monetária tem atingido os seus objetivos. Podemos começar por analisar a evolução do estoque de empréstimos, que mais não é do que o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos, neste caso às empresas e aos particulares, e olhando para estes dois gráficos, rapidamente se percebe que o montante de empréstimos concedidos às empresas e aos particulares cresceu no ano de 2020. A questão que se coloca de seguida é a que ritmo se deu este crescimento, ou melhor, qual a taxa de variação. Para tal, podemos utilizar uma taxa de variação homóloga que compara o nível de uma variável, neste caso os empréstimos ou os depósitos, num determinado momento do tempo com o nível observado um ano antes, ou seja, olhamos aqui para a variação entre dois estoques. Mas a variação entre dois estoques tem vários fenómenos envolvidos, nomeadamente as variações cambiais. Vejamos um exemplo. Se uma empresa for junto de um banco e contratar um empréstimo em moeda estrangeira, se nós convertermos esse empréstimo para euros à taxa de câmbio de cada momento, podemos ter uma variação de estoques que mais não é do que o impacto da flutuação do câmbio. Por esses motivos, nós foi criado a nível europeu um novo indicador, as taxas de variação anual,
que também fazem a comparação entre dois momentos do tempo, como a taxa de variação homóloga. No entanto, inclui apenas o impacto de variações que tenham sido motivadas por transações. E o que é que são transações? Neste caso, transações de empréstimos. Aqui temos, por um lado, a contribuir com um sinal positivo um montante de novos empréstimos que os bancos concederam e, por outro lado, a contribuir com um sinal negativo um montante de empréstimos que vão sendo amortizados junto do banco, ou seja, à medida que as famílias e as empresas vão pagando as suas prestações. Transações de empréstimos, mais não é do que uma concessão líquida de empréstimos. Traduzindo em fórmulas, no caso de uma taxa de variação anual, nós podemos comparar o estoque do mesmo mês em 2 anos consecutivos, ou então utilizar uma taxa de variação em cadeia, onde no numerador de cada mês aparecem as variações do estoque. Na taxa de variação anual, utilizamos a fórmula da taxa de variação em cadeia, mas no numerador, em vez de variações de estoque, aparecem as transações. Na evolução dos agregados monetários e do crédito, é comum privilegiar-se as taxas de variação anual. E é este o indicador que é disponibilizado nas estatísticas monetárias e financeiras no site do Banco de Portugal, no BPStat. Estas estatísticas monetárias e financeiras, tanto as taxas de variação anual como os estoques, são disponibilizados com uma periodicidade mensal. Feito o enquadramento, podemos então responder à questão anteriormente colocada. Verifica-se que os empréstimos concedidos às empresas e aos particulares cresceram em 2020, temos TVAs, taxas de variação anual, positivas, mas temos aqui uma outra característica interessante a analisar. No caso das empresas, temos uma aceleração do ritmo de crescimento. Já no caso dos particulares, o crescimento em 2020 está em linha com o de 2019. Focando nos empréstimos às empresas, é possível termos aqui algum detalhe adicional consoante o tipo de empresa, ou seja, consoante a dimensão da empresa, se é uma micro, pequena, média, grande empresa, ou o setor de atividade onde opera, se é uma empresa que opera na indústria, no alojamento e restauração, atividades imobiliárias, etc. Isto é muito útil porque nos permite comparar diferentes tipos de empresas, como neste gráfico, em que conseguimos verificar que a taxa de variação anual dos empréstimos concedidos às microempresas foi muito superior em 2020 do que a taxa de variação anual dos empréstimos concedidos às grandes empresas. Também para os particulares é possível dar alguma informação adicional. As famílias tipicamente recorrem a financiamento junto dos bancos, mas esse financiamento pode ter vários fins. Pode ser para a aquisição da sua habitação, um empréstimo à habitação, pode ser para a aquisição de um bem ou serviço de consumo, como por exemplo um automóvel, pode também ser um empréstimo para um outro fim, como por exemplo um empréstimo para saúde ou educação. Com estes gráficos, e começando pelo lado da esquerda, conseguimos verificar que a habitação tem um peso preponderante no total de empréstimos concedidos pelos bancos aos particulares, 79%, seguido pelo consumo, com 16%. No gráfico da direita, é possível analisar a evolução da taxa de variação anual e verificamos que as duas finalidades cresceram em 2020, pois têm taxas de variação anual positivas. No entanto, a habitação registrou uma aceleração no ano, ao contrário do consumo, que desacelerou o seu crescimento, terminando 2020 com uma taxa de variação anual já bastante próxima de zero. Podemos ainda olhar apenas para os novos empréstimos, ou seja, a componente que entra com um sinal positivo nas transações, esquecendo aqui a parte das amortizações dos empréstimos. Podemos verificar quais foram os montantes de novos empréstimos, neste caso os empréstimos aos particulares, assim como as taxas de juros a que foram concedidos. Nesta série longa, desde 2003, é possível verificar como evoluíram os montantes de novos empréstimos à habitação e ao consumo, tentar ver aqui alguns efeitos da crise financeira. Percebemos também que a habitação
tem sempre um maior montante de novos empréstimos associados, exceção feita para o período entre 2012 e 2015, em que a finalidade de habitação e consumo tiveram montantes bastante semelhantes. E se incluirmos aqui a taxa de juro, verificamos que a finalidade de habitação tem sempre uma taxa de juro inferior ao consumo, desde 2003. A finalidade de habitação está localizada, a sua taxa de juro, num corredor entre 0% e 6%, e já no caso do consumo, está num corredor entre 6% e 12%. Vemos ainda que no final de 2020 atingimos os valores mais baixos, durante o ano 2020, atingimos os valores mais baixos de taxas de juros desde que temos dados. Análises parecidas podem ser feitas para os depósitos. Podemos dividir os depósitos em 3 tipos: os depósitos à ordem, cuja mobilização de fundos não está sujeita a penalizações; os depósitos com pré-aviso, em que para mobilizarmos os fundos é necessário existir um período de pré-aviso junto do banco; e os depósitos com prazo acordado ou depósitos a prazo, em que uma mobilização antecipada geralmente está sujeita a penalizações. No gráfico da esquerda é possível ver como evoluiu a taxa de variação anual dos depósitos de particulares. Verificamos que estes depósitos cresceram em 2020, muito motivados pelos depósitos à ordem, que têm uma taxa de variação anual bastante superior à totalidade dos depósitos. Peço desculpa. No lado do gráfico da direita é possível avaliar como é que evoluiu a taxa de juros dos novos depósitos a prazo, e verificamos que esta taxa de juros terminou o ano 2020 com valores bastante próximos de 0, dando aqui a entender que o custo de oportunidade dos depósitos a prazo face aos depósitos à ordem já é bastante reduzido. A tracejado, temos ainda a linha da área do euro, que nos permite fazer a comparação de Portugal com a área do euro. É importante referir que estas estatísticas são produzidas tanto para Portugal como para a área do euro, e que no BPStat nós publicamos, para além de séries de Portugal, algumas séries relevantes também da área do euro para facilitar essa comparação. Apesar de ser mais comum associar os depósitos aos particulares, também as empresas podem constituir depósitos junto dos bancos, e foi o que aconteceu em 2020. Podemos ver aqui a evolução da taxa de variação anual e verificamos que efetivamente houve aqui um crescimento dos depósitos das empresas junto dos bancos. A taxa de juros dos novos depósitos a prazo, no entanto, já está em valores muito próximos de 0, à semelhança dos particulares. A tracejado, temos aqui mais uma vez a área do euro, e aqui chama a atenção para uma característica interessante que tem a ver com o facto da taxa de juros dos novos depósitos a prazo na área do euro já ser negativa, algo que não acontece em Portugal, porque em Portugal está fixado por lei que os depósitos não podem ter taxas inferiores a 0%. Obrigada, Margarida. É de facto uma análise também muito interessante, e num contexto de integração europeia faz cada vez mais sentido não olhar para os dados de Portugal de forma isolada, mas compararmos com este agregado da área do euro. Mas olhando, por exemplo, para este comportamento das taxas de juros dos depósitos, e onde percebemos que Portugal ainda pratica taxas positivas, mas a taxa agregada da área do euro é já negativa, conseguimos perceber quais são os países que contribuem para esta taxa negativa, quais são os que ainda mantêm taxas negativas, uma vez que no BPStat só temos informação para o agregado? Sim, Lígia, conseguimos. O BCE disponibiliza um site, o Euro Area Statistics, onde é possível fazer a comparação entre países. Este site disponibiliza estas e outras estatísticas em várias línguas, incluindo português, e foi mesmo construído para ser fácil esta comparação entre países. É importante dizer que isto só é possível porque as estatísticas são compiladas de forma harmonizada para todos os países da área do euro. Retomando ao exemplo dos depósitos, a taxa de juro dos depósitos das empresas já é negativa para um conjunto de países, e é possível ver neste site quais são os países que praticam taxas negativas, assim como quais são os países que praticam taxas positivas.
Este site é muito interessante também para ser utilizado nas aulas dos professores que estão a assistir a este webinar, porque tem conteúdos muito interessantes e podem explorar tanto rankings como mapas comparativos. E porque nem tudo são bancos, o sistema financeiro tem mais para além de bancos, vou agora passar a palavra à Sónia, que nos vai falar do resto do setor financeiro. Obrigada, Margarida. Como também referimos na primeira parte da nossa apresentação, a política monetária tem então como objetivo a estabilidade de preços. E nós também vimos que a estabilidade de preços contribui para a estabilidade financeira. Mas a estabilidade financeira não depende apenas dos bancos. Porquê? Porque no setor financeiro incluem-se aqui também muitas outras instituições. Nunca é demais referir que o sistema financeiro tem aqui como principal objetivo canalizar fundos de quem tem excesso para quem tem uma necessidade. Vamos continuar aqui com o exemplo dos bancos. Vejamos o caso de uma família que tem então um orçamento. Parte desse orçamento vai ser então utilizado para despesas correntes, que seja, por exemplo, a água, a luz, a eletricidade, a renda da casa, ou mesmo ir às compras no supermercado, e que depois desta parte então do orçamento ser então gasto nas suas respectivas despesas, vai então canalizar o que tiver em excedente e vai colocar junto de um banco em depósitos. E vai então ser remunerado a uma determinada taxa de juro. Mas aqui o banco não quer ficar com este dinheiro, digamos assim, parado. Por isso o que vai fazer é, olhando para quem tem uma necessidade de fundos, e aqui uma outra família que precisa, por exemplo, de um carro novo, mas que tem que recorrer a um empréstimo. Então o que o banco vai fazer é colocar-se na posição de um intermediário entre a família que tem a mais para a família que tem então a menos. E neste sentido, no setor financeiro, temos que distinguir as instituições em dois grandes grupos. Temos, por um lado, as instituições financeiras monetárias e, por outro, as instituições financeiras não monetárias. Carinhosamente, no Banco de Portugal, também chamamos de IFMs versus IFNMs. E então, o que é que vai distinguir estes dois grandes grupos de instituições? É a capacidade de poderem captar depósitos e estarem efetivamente autorizados a captarem depósitos. E a captação de depósitos só é permitida para então as instituições financeiras monetárias. Mas então, o que é que incluímos nas instituições financeiras monetárias? Fazendo então aqui um pequeno zoom sobre este grupo, temos então o Banco Central, que tal como nós já vimos, tem como função principal a emissão da moeda e também manter o valor da nossa moeda e gerir as reservas internacionais do nosso país. E aqui então temos o Banco de Portugal. Em termos das instituições financeiras monetárias, também existem as outras instituições financeiras monetárias, em que aqui incluímos, então, os bancos, as caixas económicas, a Caixa Central e caixas de crédito agrícola mútuo e os fundos do mercado monetário. Convém aqui apenas realçar que estas são as entidades tipo em Portugal, mas que podem existir outras instituições corporativas noutros países, mas devem ter todas a mesma característica, que é então captarem depósitos, e é aqui então essa principal função destas outras instituições financeiras monetárias. Elas captam então depósitos e depois por conta própria concedem empréstimos ou mesmo investem em títulos. É o que vai então distingui-las das instituições financeiras não monetárias. E como podemos aqui ver, já são muito mais as instituições aqui envolvidas. Temos então os fundos de investimento, e aqui muitas vezes são confundidos fundos de investimento como um instrumento financeiro e não como um setor financeiro propriamente dito. Os fundos de investimento emitem unidades de participação e permitem aos seus detentores de investir indiretamente no mercado financeiro ou no mercado imobiliário, dependendo então da tipologia de fundos que querem então subscrever. Temos os outros intermediários financeiros e aqui prestam então serviço de intermediação financeira e assumem risco
no financiamento obtido para a sua respectiva atividade e também assumem risco no caso da concessão dos empréstimos, quer às famílias, quer então às empresas. Temos os auxiliares financeiros, estes apenas prestam serviços de apoio à intermediação financeira, não assumam aqui qualquer tipo de risco. E temos as instituições financeiras cativas e prestamistas, e aqui são entidades que pertencem a um grupo de entidades e fazem a gestão das participações aqui do respectivo grupo. E temos também aqui as sociedades de seguro e fundos de pensões, que aqui prestam serviço de intermediação financeira, mas que resultam da repartição de risco. Nós conhecemos as sociedades de seguro, muitas vezes quando queremos fazer um seguro contra todos os riscos, de incêndio ou mesmo automóvel. E os fundos de pensões estão mais próximos de, efetivamente, garantir um rendimento em caso de velhice, de incapacidade ou mesmo de morte. Por isso, aqui o que nós vemos aqui são muitos setores dentro do próprio setor financeiro, mas cada um deles tem um peso bastante distinto dentro do próprio setor financeiro. Se olharmos em termos do total de ativo que é movimentado então por estes setores e o número de entidades aqui envolvido, e começando então com as outras instituições financeiras monetárias, podemos aqui ver que os bancos tipicamente representam 50% do total de ativo do setor financeiro, mas apenas representam cerca de 1% do número de entidades envolvido no setor financeiro. Se juntarmos agora a parte do Banco Central, ou Banco de Portugal, e temos apenas uma instituição em Portugal, nós conseguimos ver aqui que as instituições financeiras monetárias representam mais de 70% então do total de ativo do setor financeiro. Mas continuamos a ter então um número de entidade pouco representativo. Se agora juntarmos as outras instituições financeiras, os auxiliares financeiros e as instituições financeiras cativas e prestamistas, estamos aqui a representar já perto de 86% do total do setor financeiro, mas mais de 90% do número de entidades aqui no setor. Por isso, podemos dizer aqui que são muitas as instituições que fazem parte desse setor das instituições financeiras não monetárias, mas que movem uma percentagem mais baixa do total de ativo, então, do setor financeiro como um todo. Os restantes 14% acabam por estar repartido entre as sociedades de seguro, os fundos de investimento e os fundos de pensões. Sónia, muito obrigada. Mas a pergunta que tenho agora que te colocar é, olho para esse gráfico, olho para também os gráficos que a Margarida partilhou durante a segunda parte da apresentação. Recordo a constituição do subsetor das instituições financeiras monetárias e não monetárias, e a minha pergunta é onde é que eu posso encontrar toda essa informação, se posso trabalhá-la para as minhas aulas, mostra-nos tudo para podermos beneficiar também desses recursos. A informação disponível no site do Banco de Portugal, mais especificamente aqui o BPStat. E logo na página inicial do BPStat podem logo ter acesso à própria informação e indicadores muito rápidos sobre, por exemplo, aqui a inflação, ou como a Margarida também partilhou na parte 2 da nossa formação, o valor da taxa de variação anual dos empréstimos que foram concedidos pelos bancos às empresas, e tem então aqui, digamos assim, um carrossel com diversos indicadores mais representativos, nomeadamente aqui da nossa economia, com nomeadamente os empréstimos à habitação, os depósitos aqui de particulares, aqui disponível logo na página inicial. Tem também aqui na página inicial um conjunto de informação rápido sobre notas de informação estatística, e tem também aqui os respectivos indicadores rápidos sobre a própria pandemia e como é que a pandemia afetou as nossas estatísticas. Para terem acesso à informação das estatísticas monetárias e financeiras, podem ir aqui
domínios e selecionar então o domínio monetárias e financeiras. Irão para a página mais geral do nosso domínio e depois poderão aqui encontrar a informação dos diversos subdomínios, onde temos aqui no balanço das instituições financeiras monetárias a informação do Banco Central e dos bancos. Tem informação também aqui das taxas de juros, do balanço dos outros intermediários financeiros, auxiliares financeiros e instituições financeiras cativas e prestamistas. E, por último, a informação do balanço dos fundos de investimento. Tem também aqui um conjunto de gráficos sobre a evolução, por exemplo, dos agregados monetários na área do euro e aqui também, mais no final da página, um conjunto de quadros já pré-definidos. Mas se olharmos agora para o subdomínio do balanço do Banco Central e dos nossos bancos. Temos aqui, então, informação com, por exemplo, dos empréstimos das sociedades não financeiras e se nós clicarmos em cima do gráfico, nós vamos parar a outra página. E na outra página vamos ter, então, toda a informação disponível. Aqui, por exemplo, que contrasta a evolução das taxas de variação anual de Portugal com a da área do euro. E posso aqui, então, alterar o intervalo de tempo pretendido e começar, por exemplo, a ter uma série desde 1980. E poderão aqui selecionar esse gráfico e simplesmente fazer o download da imagem, aqui das diversas possibilidades, ou simplesmente, se quiserem vocês trabalharem a informação, poderão então fazer o download dos dados que estão subjacentes ao gráfico, aqui em formato Excel ou em formato também CSV. Regressando então à página anterior, também poderão ter aqui informação sobre, por exemplo, o quadro do balanço do Banco Central, pelas rúbricas que então mais caracterizam o balanço do Banco Central. Aqui numa base de série mais curta, ou depois também poderem então descarregar a informação numa base de série mais longa. Como nós também sabemos que nem sempre é fácil descodificar a informação subjacente às nossas estatísticas, nós temos aqui um conjunto de informação que vai conseguir contextualizar e enquadrar, seja através da meta-informação, por exemplo, aqui sobre o balanço das instituições financeiras monetárias, como também pequenas perguntas, muitas vezes, ou sabias que, ou o que és. Por exemplo, uma das temáticas que nós hoje abordamos foi o que é uma IFM, uma instituição financeira monetária. E poderão então encontrar aqui mais detalhe sobre essas mesmas instituições, sabendo que também no mês de março iremos também publicar o que é uma instituição financeira não monetária. E tal como referi anteriormente, tenho aqui uma notícia sobre o impacto da Covid-19 na economia portuguesa e terão aqui um vasto conjunto de indicadores, seja com impactos nos bancos, seja com impactos na dívida pública ou na balança de pagamento. Toda a informação está efetivamente congelada para o ano de 2020, para então nos cingirmos ao que aconteceu com a pandemia no ano de 2020. Mas julgo que, Lígia, também existe mais informação nas redes sociais que nós também partilhamos. É verdade, Sónia. Para o nosso público, não é? Os nossos alunos, eles têm mais dificuldades muitas vezes em agarrar um jornal ou assistir a um programa de notícias e para isso nós tentamos captar a atenção deles para a realidade económica através dos meios que eles utilizam. E por isso o banco está representado no Instagram, no Twitter e no LinkedIn. O nome dos canais é mesmo o Banco de Portugal Oficial e aquilo que vos convido é a convidarem os vossos alunos a seguirem-nos nas redes sociais, onde publicitamos informação e onde damos informação que é do interesse também para eles, porque nós fazemos aqui trabalho paralelo, eu tenho que confessar. Da mesma forma como nós vos mostramos alguns conteúdos para vocês tornarem as vossas aulas mais interessantes, nós depois fazemos o outro lado do trabalho de casa e mostramos aos alunos conteúdos que eles podem usar para melhorar os trabalhos e para terem melhores notas. E por isso nós usamos os diferentes canais de comunicação que estão hoje à nossa disponibilidade.
Um aspecto muito importante que a Sónia referiu e que eu gostaria de reforçar tem a ver com estes conteúdos que estão disponíveis no BPStat. E, por exemplo, a Sónia referiu que a página que acompanha o impacto da Covid na economia se refere apenas aos dados de 2020. Bom, aquilo que vos peço é que continuem a acompanhar regularmente o BPStat, porque nós vamos divulgando conteúdos com uma frequência mensal. E sempre que, obviamente que durante o ano 2021 poderemos não atualizar e não vamos atualizar aquela página, mas vamos certamente acompanhar muito de perto a recuperação da economia, que todos ansiamos, todos esperamos, todos queremos perceber o que é que vai acontecer ao turismo, todos queremos perceber o que é que vai acontecer à atividade das empresas e por isso, na homepage do BPStat, vocês vão poder aceder mensalmente a um conjunto de notícias novas que nos vão permitir acompanhar em primeira mão o que está a acontecer e como é que a economia vai recuperar. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão através do chat, nós ainda temos alguns minutos até ao término deste webinar. E enquanto vos deixo alguns minutos para verem se têm alguma questão que queiram colocar, eu gostava de vos deixar aqui algumas notas. A primeira tem a ver com o inquérito de satisfação deste webinar, que vos foi enviado no mesmo e-mail que tinha o link da sessão e que muito gostaríamos que vocês respondessem para nós percebermos se de facto esta sessão vos foi útil e como é que nós podemos continuar a melhorar para que este tipo de sessões possa corresponder às vossas expectativas e dar resposta também às vossas necessidades. Por outro lado, dar-vos também nota que todos aqueles de vós que desejarem ter um certificado de participação sobre esta sessão devem pedi-lo por e-mail, para o mesmo e-mail pelo qual receberam o link da sessão. A todos aqueles que ficaram entusiasmados com aquilo que a Sónia e a Margarida hoje partilharam, dar-vos nota que em abril nós vamos dinamizar mais um webinar, desta vez dedicado a um tema que também é bastante quente, que é o tema das finanças públicas, e é um tema também que, pela experiência que tenho, gera alguma confusão também junto dos nossos alunos, mas vamos descomplicar o que é e perceber a diferença entre saldo orçamental, a diferença entre déficit e dívida, será que é de facto a mesma coisa, e perceber, arranjar um conjunto de materiais que permitam explicar de uma forma melhor aos nossos alunos que não são os mesmos conceitos, nós estamos a falar da mesma coisa. E por isso convido-vos, nós iremos em breve divulgar este próximo webinar, será no dia 27 de abril, convido-vos a inscreverem-se, a passarem a palavra também aos vossos colegas e, acima de tudo, também a nos endereçarem as questões que gostariam de ver respondidas neste webinar, para que, quando estivermos a preparar os conteúdos, possamos dar resposta às vossas dúvidas. Da mesma forma, na versão da apresentação que vos vamos disponibilizar, o último slide terá um endereço de e-mail que vocês poderão utilizar para também nos ajudar, porque, como vos disse, nós continuamos a atualizar o BPStat, estamos numa fase em que queremos criar conteúdo que seja relevante para quem necessita dele, e por isso, se vocês se confrontarem com algum conceito que para vocês não é claro, para o qual gostavam de ter mais informação, gostavam de saber se existe informação estatística disponível para ilustrar esse conceito, vocês não hesitem, enviem-nos um e-mail e nós procuraremos dar resposta o mais rapidamente possível. Sónia, Margarida, eu não sei se querem acrescentar alguma coisa. Apenas agradecer novamente a vossa presença e claro que qualquer questão que tenham podem depois enviar e nós teremos também todo o gosto em depois dar sequência e respectiva resposta. Muito obrigada a todos. E em meu nome, em nome de toda a equipa, também resta-me agradecer a vossa presença. Eu gostaria de dar também aqui um agradecimento especial à equipa da Direção-Geral da Educação, sem a qual não seria possível realizar estes webinars,
que acredito que sejam importantes, pelo menos para nós são muito importantes. E agradecer também à Sónia e à Margarida por todo o trabalho que nos apresentaram aqui hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.